Olá, meu irmão, bom dia. Bom dia. Pensei que tu ia demorar para dar bom dia. Olá, nós somos da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias, eu sou Orlando. E eu sou a Melissa. Isso. Nós estamos aqui na lição da Escola Bíblica Dominical. Você que já está nos acompanhando, você que já é da nossa igreja, então dá tempo ainda de você pegar o café para dar uma esquentadinha, o café já está quente. E vamos dar início à nossa lição. A nossa lição de hoje nos fala sobre a criação. Então a Mel vai começar, na verdade ela vai falar quase o tempo todo, né? Que ela fala mesmo. Eu só vou dar uns pitacos de vez em quando. Mas vamos orar. E por acaso você que está passando aí agora de manhã e nos visitando e passando por esse canal, se você ainda não assinou, não viu, não está inscrito aí, se inscreve no canal da igreja, acompanha os nossos cultos. Então se inscreve, aperta o sininho aí para as sinalizações, para os vídeos, vai acompanhando, comenta os vídeos e vem nos visitar também, vem nos visitar nas nossas programações. Nós temos culto aos domingos à noite e aos domingos pela manhã, segunda e quarta domingo. E está tendo agora o sextou, as sextas-feiras também, temos as programações dos jovens. Então, meu querido, venha participar da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias, que é a igreja que ama e abençoa. Mas vamos orar, vamos falar com o Senhor Deus. Feche seus olhos e que o Espírito Santo esteja nos guiando nessa manhã de domingo. Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando. Que o Senhor esteja cuidando de todos os detalhes. Que o Senhor esteja cuidando do nosso entendimento, nos dando esclarecimento para transmitir a Tua palavra e que ela venha achar morada em nossos corações. E que todos que estarão assistindo e participando da Escola Bíblica Dominical possam ser atingidos e impactados pelo Senhor. Que a transmissão ocorra com tranquilidade, que chegue bem aos lares e com qualidade aos lares dos nossos amados irmãos e visitantes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nosso assunto de hoje, do livro que nós estamos estudando, temos estudado vários assuntos e a base bíblica para cada um deles, falando sobre aquilo que nós acreditamos, onde está baseada a nossa fé, a nossa doutrina. E nós hoje vamos falar sobre a criação do mundo, Deus, o Criador do mundo. E então nós vamos começar falando aquilo que todo mundo já sabe, Deus criou o mundo, foi Ele que criou todas as coisas. E isso aí é irrefutável, não tem como a gente discutir. Então, Deus criou o mundo, criou o universo a partir do nada. É nisso que nós acreditamos, nós cristãos acreditamos. Não existia nada além de Deus dentro do universo. Então, antes de que tudo fosse criado, só existia Deus e a sua trindade, lógico. Todas as coisas foram criadas por Deus, todas, sem exceção. A própria palavra nos garante isso. Eu separei 2 versículos, diz em João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colossenses 1, 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Também aprendemos que os membros da Trindade estavam envolvidos no processo da criação. Eles estavam presentes. Eles não são citados, mas tudo indica que eles estavam ali junto com Deus na hora da criação. Porque no momento em que Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, os estudiosos defendem que nesse momento Deus ali está falando da sua Trindade. Estavam envolvidos na criação do mundo e do homem. Homem e mulher foram criados por mãos divinas e receberam do próprio Deus o fôlego de vida. Então, mais um tópico que nós acreditamos dentro, a nossa base bíblica para a criação. E essa criação do homem, intimista e pessoal, especial, ela traz um sinal exclusivo do que Deus preparou para o homem. Só o homem ser criado à sua semelhança,
traz esse toque especial, né, daquilo que Deus tinha preparado para o homem a partir do momento da criação. Então, o homem, ele sendo feito à própria imagem de Deus, dá a ele a grande responsabilidade de representar Deus. Se eu sou feita à imagem e semelhança do meu Criador, a minha obrigação é representá-lo. Então, isso é, né, um sinal importante da nossa parte dentro dessa criação. Aí vem vem as grandes discussões que giram em torno do assunto criação. Nós temos as leis evolucionistas, né, que combatem ao criacionismo. Muitas teorias se levantam. E aqui não é o momento de discutirmos todas elas, porque levaríamos acho que uma semana só falando dessas teorias e combatendo uma outra, tá? Mas o que é importante a gente entender? Não dá para negar a ciência. A gente não pode simplesmente, porque acreditamos cegamente na palavra, negarmos as descobertas científicas. É importante sim, mas é importante que a nossa fé esteja baseada naquilo que Deus pode fazer. Nós cremos que Deus pode fazer em um dia, em um segundo, Ele pode criar tudo do jeito que Ele criou. Mas nós precisamos entender o passo a passo e as descobertas científicas para a gente poder explicar, até explicar as maravilhas da criação de Deus. Então, algumas não combinam com aquilo que acreditamos, isso é fato. Mas se você estudar bem, você vai conseguir fazer vários elos entre a criação de Deus e as descobertas científicas. Então, o que nós precisamos, como nós devemos nos comportar como cristãos diante desse assunto? Primeiro, não fale do que você não sabe. Não entre em discussões daquilo que você não consegue defender, para que você não seja taxado como bitolado, né? Você defende porque você é bitolado. Não, estude a palavra e estude a parte científica, para que você tenha argumentos e consiga encaixar as coisas e defender o Deus que você serve. Viu? Faça como eu, fique quietinho, ouça e aprenda. Viu? Como que eu dei aqui um negocinho. Eu também não assim, gosto muito dessas discussões. Faz assim, ó, fica assim, ou escuta, pronto. E depois você dá continuidade no negócio. Eu sou bióloga, então muitas coisas a gente aprende e a gente consegue entender. Ouvinte. A gente consegue entender aonde a criação de Deus entra ali. Mas tem coisas que a gente não consegue entender e nem consegue encaixar. Mas eu volto a dizer, tem coisas que a Bíblia não fala claramente, não deixa claro o que aconteceu, né? Muitos estudiosos bíblicos, né, falam sobre isso. A Bíblia não dá certeza de tudo. Então, a gente não pode discutir aquilo que a própria Bíblia não fala claramente. Então, o ideal é que você estude muito o livro de Gênesis, a sua origem, como ele foi escrito, o linguajar, o hebraico, o grego, etc, etc. E também estude a ciência para que você mesmo possa defender a sua fé cristã, né, e acreditar nesse Deus que pode construir um mundo, criar um mundo em apenas um dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, como você quiser entender. Então, essa é a nossa dica, né? Falando de criação, estude, para que você não seja ridicularizado, né, no assunto, porque um cientista, quando ele quer convencer, ele convence. Ele faz, né? Tudo na Bíblia é mentira e tudo que ele quer é verdade. E a gente tem muita gente boa aí que fala sobre esse assunto e consegue juntar os dois assuntos, né, e agradar um pouquinho a gregos e troianos. E a própria Bíblia diz que a criação, ela não serve para ser explicada, ela não está aqui para ser explicada. O próprio Deus diz isso. Eu achei um versículo de Jó, que Jó questiona a Deus, a criação. Por que o Senhor me criou, né? Por que eu tenho que passar por isso, etc. Ele diz assim, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência? Então o próprio Deus pergunta, onde é que você estava quando eu criei a terra? E esse capítulo 38, capítulo 39, Deus vai dando uma aula de tudo que ele criou, de todas as coisas minúsculas que a gente nem dá muita importância, que Deus criou, e pergunta para Jó, onde é que você estava? Você vai querer ensinar para mim? Então a criação não foi feita para ser explicada, ela foi feita só para ser crida, né? Crida e obedecida.
E a Bíblia é clara, então. Vamos voltar. Quando a criação ela se torna realidade. Deus criou o universo a partir do nada. Não existia nada além de Deus. E por isso, Deus é eterno. Todas as coisas foram criadas por Deus. A Trindade estava junto com Deus naquele momento. Homem e mulher. É um outro assunto, né? Quente. Homem e mulher foram criados por Deus. Nada além disso, tá? E o homem ganhou o sopro de vida, o fôlego de Deus e se tornou ali um representante dele porque foi feito à imagem e semelhança. E essa criação, ela não está aqui para ser explicada. E por isso, por ser produtos tão especiais da criação, nós precisamos nos sentir especiais, precisamos sentir humildade em nós, mas nos sentir dignos de sermos tão especiais dentro desse processo da criação de Deus. Essa é minha deixa, tão especiais. Quando dá uma olhadinha. Ensaiadinho. O que eu acho assim maravilhoso, que fala justamente isso, sobre ser especial, no próximo tópico fala aqui, como Criador, Deus ele é distinto da sua criação. Ou seja, ele não faz parte da criação, porque ele já é. Ele é Deus. E ele é infinitamente maior do que a criação. E esse que é maior do que a criação, ele é intimamente envolvido com ela. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que é maior do que aquilo que criou, né? O meu Criador, lógico que ele é muito maior do que eu, ele é superior a mim, mas ele é intimamente ligado a mim. Se isso não mexer com você, o Criador do universo, o Criador do mundo, o Criador das coisas, é intimamente ligado a você. Às vezes a gente tem tanto orgulho, né, de falar, nossa, eu conheço fulano de tal, eu conheço A, B, C, alguns falam, eu conheço o político, eu conheço o diretor daquilo, eu conheço aquilo outro. Olha só, tem algo maior, tem um Deus absoluto que é intimamente ligado a você. Então, quando eu comecei a perceber isso, quer dizer, eu li isso e falei, nossa, a gente vê isso a vida inteira e não se atenta para isso. Aqui fala o seguinte, com o seu sopro deu a sua própria imagem. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Deus mesmo, ele deu a vida a todos. Pois em Deus nós vivemos. Nós nos movemos nele e coexistimos nele. Essa é a relação que Deus nos dá desde a criação. Isso nos faz pensar na questão relacional da criação. Isso nos faz pensar na questão relacional um com o outro. Porque é muito mais do que isso. Embora Deus seja maior do que a criação, ele preferiu não deixar a ermo, não deixar ela solta. É relação de pai com filho. Eu vou além, eu vou mais perto. Relação de mãezona e filho, né? Mãe, a mãezona ali. Não vai deixar o seu filho ao léu. É relação dos filhotinhos. Tu vê aquela sensação que protege, da leoa, que protege os seus filhotes? Ela não deixa ao léu. E mesmo assim, a palavra, eu acho assim, um dos textos belíssimos, e mesmo assim um texto que confronta o amor até, porventura pode a própria mãe se esquecer do seu filho? Aí ele fala assim, olha só, mas se isso vier a acontecer, eu não vou, o Criador está falando que não vai se esquecer de você. O Criador, ele está perto. O Criador é o seu refúgio, é o nosso refúgio. O Criador, ele está sempre presente na adversidade. Então, como a Mel falou, às vezes nós queremos nos deter muito nas questões, claro que é importante nós sabermos as questões da ciência, é importante nós sabermos as origens, é importante nós termos entendimento,
O servo do Senhor, o crente, é importante. Você precisa ter entendimento, você precisa ter conhecimento, você precisa estar numa roda e poder saber conversar e falar para ter propriedade para evangelizar. Não ser um alienado. Muito obrigado. Não ser um alienado. Aí você não tem como falar de nada, mas você ter propriedade naquilo. Então você pode falar com propriedade da criação, mas falar do dono da criação, daquele que protege, daquele que cuida. Então isso é mais importante. O Deus que criou, ele está envolvido com aquele que ama. E é você. Continuando. Agora é você. Esse Deus que se envolve conosco, que nos criou a sua imagem, que nos criou a semelhança, quer que sejamos seus representantes aqui na Terra, também é um Deus que é glorificado na criação. Esse Deus, ele mostra toda a sua glória na criação. Eu acho que isso é a parte mais linda da criação, é ver a glória de Deus representada ali. Toda a criação foi feita para glorificar a Deus. É mais um ponto da nossa base de fé cristã. A palavra diz, Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Esse é um versículo que é muito falado nas igrejas. Os céus declaram a glória de Deus. Prova de que a criação glorifica a Deus. Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. O papel de Deus como Criador o torna digno do nosso louvor. Então, a criação, toda essa beleza da criação, o torna digno do nosso louvor. Diz em Apocalipse 4:11, Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, neste momento ele fala que todas as coisas foram criadas pelo Senhor e o Senhor então é digno do nosso louvor. A criação de Deus mostra seu poder, sua sabedoria e seu entendimento, sua inteligência. Jeremias 10:12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então, quando a gente olha para a criação, você está num lugar, num ambiente assim natural, né, de muita beleza, e você vê a diversidade, a beleza, a complexidade da natureza, você vê a evolução dos animais, das plantas, a adaptação, as cores diferentes, vários pássaros, né, de cores diferentes, a diversidade de animais que nós temos. Se aqui no Brasil nós temos tanta diversidade, imagina em todo o mundo, não há como negar que aquilo ali é uma obra do Criador, é uma obra divina. Eu li uma coisa interessante agora à tarde, que quando um artista faz as suas obras de pintura, né, esculturas, ele deixa as suas marcas nas suas obras, para que quando a pessoa bata o olho, saiba quem foi aquele pintor. Esse pintor é fulano de tal, porque ele tem a característica. Essa obra é de outra pessoa com outra característica. E Deus é assim, ele criou o mundo e deixou a sua marca. E a sua marca é essa diversidade, essa complexidade que homem nenhum poderia ser capaz de criar. Então, o próprio corpo humano, quando estudamos o corpo humano na escola, podemos ver a complexidade que é um corpo. Como que esse corpo pode ser criado por outra pessoa a não ser Deus? Então, quando vemos essa diversidade, complexidade, imediatamente nasce em nós, ou deveria nascer em nós, o desejo de glorificar a Deus por isso. Ele é digno no nosso louvor, mediante a essa grandeza de criação que ele criou e nos deu de presente, né? E nos envolveu nesse momento de criação. Então, aí nós, vendo essa criação, tudo isso produz em nós louvor a Deus pelo poder, pela sabedoria e pela inteligência do homem.
Mas apesar de toda a criação ter que glorificar a Deus, Deus não precisa da glória. Ele não precisa dessa glória. Ele não criou o mundo esperando glória, porque a glória já é dele, né? Então, toda a glória que ele precisa já está com ele junto com a sua trindade. Então, ele somente criou porque ele o quis, como a gente já viu no versículo aqui, ele criou porque ele quis, de acordo com a vontade dele, na hora que ele quis, do jeito que ele quis, e nunca saberemos como foi, porque Gênesis não diz como ele criou, como ele fez a água, como ele separou a água da parte seca, como é que ele criou os animais. A Bíblia não fala isso. Então, ele fez conforme a sua vontade, no seu tempo, do seu jeito. E isso foi um ato livre de Deus. Então, Deus criou todo o universo para quê? Apenas para se deleitar na sua criação. Ele fez aquilo ali como se faz uma obra de arte. Como um artista coloca ali toda a sua alma, todo o seu coração, e depois, quando ele termina e olha aquela criação, ele simplesmente se deleita naquilo que ele criou. E foi por isso que Deus criou todo o universo, apenas para deleitar-se. Bom, agora é minha vez de falar. Caminhando para o final. Ah, pastor Eduardo aí, ó. Né? Aprendi direitinho. Bom, a despeito que às vezes a criação nem sempre funcionar como deveria, né? Por causa do pecado, por causa do pecado, né? Que vem as teimosias, que vem as rebeldias. Nós sempre devemos considerar a criação boa, porque foi feita pelo Senhor. A criação é algo feito do coração de Deus. Pois tudo, olha o que diz lá em Timóteo, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. Pegou essa aí? Forte. Então não me rejeita não, porque olha só, Deus está falando aqui, ó, que tudo que ele criou é bom, então eu sou bom, pô. Tá vendo aí, ó? Nunca pensei ao contrário. Não, então, viu? Isso é maravilhoso. Sendo assim, nós precisamos aproveitar as coisas boas de Deus. A gente sempre está reclamando de tudo. O que tem a ver isso com a criação? Tem que ter a ver isso com a lição? Porque Deus tem nos dado tudo. Se você parar para pensar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Cristo Jesus. Nós estamos, você está aí desse lado, a gente está aqui, estamos respirando, estamos falando, estamos tendo liberdade de ação em Cristo. Devemos dar graças, porque nós somos criados, nós somos criaturas do Senhor. Então, vamos virar essa chave de parar de ser o Wally, lembra daquela história, né? Ó vida, ó azar, só fazia reclamar. Não, vamos virar essa chave e vamos glorificar ao Senhor por tantas as coisas que Ele tem nos dado. Lá, Paulo, ele fala que ele dá um exemplo que a gente fala tanto, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele também afirma que Deus mesmo de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Precisamos saber trabalhar tudo aquilo que Deus nos deu. Lá no começo falou que a despeito da criação nem sempre funcionar como deveria, Deus nos criou com amor, com alegria, e para isso nós precisamos refletir isso para o próximo, sempre. Desse modo, meus irmãos, nós precisamos usar alegremente, o texto aqui fala, a terra pródiga que Deus nos deu e procurarmos cuidar dela. Então aquilo que Deus lhe deu, cuide com amor e com carinho. Não somente as coisas, às vezes, materiais que você tem, mas cuide dos seus com carinho. Eu preciso a cada instante cuidar da minha esposa com carinho, porque ela foi criada pelo Senhor, ela é a menina dos olhos de Deus, e Deus a colocou aqui, e eu tenho que cuidar dela com carinho, eu tenho que cuidar do meu irmão com carinho, eu tenho que zelar pelos meus filhos com carinho, mas eu tenho que zelar pela comunidade que eu estou com carinho. É a obra do Senhor.
Então vira essa chave e aproveite tantas coisas que Deus tem nos dado. Que essa manhã nós possamos aprender sim da criação, de tudo como foi feito no seu devido tempo, mas aprender de termos um coração grato a Deus, porque tudo que Deus fez foi bom e é bom, é bom. Em todo tempo Deus é bom em todo tempo. Que você tenha um domingo agradável no Senhor. Um domingo alegre. Às vezes seu coração está meio barro, meio tijolo, meio assim. Mas bota aí gratidão no seu coração. Acorda com gratidão no seu coração. Acorda agradecendo a Deus. Acorda diferente. Motiva a tua alma. Faça algo diferente amanhã ao acordar. Em vez de reclamar do sol que está quente ou da chuva que está frio, agradeça ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor criou o sol para aquecer as nossas vidas. Senhor, louvado seja o teu nome, porque está chovendo, mas a plantinha está precisando disso. Senhor, louvado seja o teu nome, porque aquilo eu posso caminhar, eu posso ter liberdade. Seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor, porque a despeito de nem sempre funcionar como deve funcionar, Deus continua com seu coração bondoso voltado para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e seja sempre grato por aquele que está ao seu lado, à sua frente, ao seu lado. Seja sempre grato e sempre se acostume a dar flores em vida. Não deixa para falar que te ama ou amo depois, ou de dar o carinho ou sorrir ou agradecer depois. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Vai lá agora já. Cuidado aí que você, na hora daqui da escola, deixou ali o feijão esquentando. Cuidado, vai lá, apaga um pouco. Tá bom? E que tenhamos um dia na presença dEle. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor criou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu nos criar e com muito carinho o Senhor o fez. Obrigado porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança e nos deu essa missão de representá-lo aqui na terra. Exato. Nós te louvamos pela sua criação, que é linda, é perfeita, é boa. Obrigado porque o Senhor não erra, porque o Senhor tem feito maravilhas desde aquele primeiro momento da criação. Obrigado porque o Senhor criou homem e mulher e pedimos a tua misericórdia pela verdade contrária que tem se levantado, Senhor, nos dias de hoje. Que a sua igreja permaneça firme na sua base de fé cristã, que a sua igreja estude a palavra para defender o evangelho e defender a Bíblia como um todo e não de acordo com a nossa interpretação. Mas nós pedimos, Pai, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, estude a tua palavra e sinta desejo ardente de entender e pregar a tua palavra àqueles que não te conhecem. Que as discussões sobre aquilo que foi criado pelo Senhor sejam sempre, Pai, voltadas para o que diz na tua palavra. Que os teus filhos estudem para que defendam aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor fez e que essas verdades não se percam. Nós te louvamos porque o Senhor fez e fará grandes coisas no meio de nós. Obrigado, nós te louvamos Jesus. pelos dias quentes, pelos dias frios e chuvosos. Nós te louvamos pelo ciclo da natureza. Nós te louvamos pelo nosso corpo humano que funciona perfeitamente. E vemos a complexidade, a diversidade da sua inteligência, da sua sabedoria na hora de nos criar. Então nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor criou para nós. E te engrandecemos e te dedicamos toda a honra e todo o louvor, porque o Senhor é o nosso Deus Elohim, é o nosso Deus Criador e merecedor do nosso louvor. Nos dá um dia abençoado na tua presença, que mais tarde possamos estar juntos na tua casa para prestar culto a ti, ouvir mais uma vez a tua palavra, estarmos com os nossos irmãos, nos congregando, e abençoa também aqueles que não podem fazê-lo ainda. Continue guardando as famílias que estão em casa, guardando aqueles que precisam sair para o trabalho, livrando-os de todo mal, de toda enfermidade.
E mais uma vez, Senhor, louvado seja o teu nome por tudo isso. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém, Jesus. Tchau, gente. Tchau. Até.